Hello, how are you today? E aí, tudo bem com vocês, né? Plano de estudo tutorado do 7º ano do ensino fundamental, volume 7, Do You Speak English? English Week 2, estamos na semana 2 do PET 7, então, né, galera? Componente curricular, língua inglesa, ano de escolaridade, 7º ano, nome da escola, Escola Estadual Professor Francisco Dias, pages 81 to 83. 81 to 83, as atividades do PET. Antes de começar as atividades do PET, eu quero relembrar com vocês isso aqui, ó. A gente já falou sobre isso, ó. Routines and habits. Routines and habits. Pessoal, o que é isso? O que são isso? Rotinas e hábitos, né? Para a gente falar de rotinas e hábitos, o que a gente usou? Nós usamos verbos, por exemplo, ó, brush teeth. Brush teeth. O que a Karen tá fazendo? Brush teeth. Brushing teeth. Com NG quer dizer que a coisa está acontecendo agora, né? She's brushing her teeth. Study. Study. Studying. Studying. Olha que tem o ING aí. Como tem o Y no final, a gente só coloca o ING. Have lunch. Consoante o Y no caso, né? Have lunch. E aí, quando termina com E, o que a gente faz? Having lunch. Uma coisa acontecendo agora. Né? Have lunch. Almoçar. Having lunch. Almoçando. Wake up. Wake up. Acordar. Waking up. Né? O verbo aí, ó. Get dressed. Vestir, né? Get dressed. Read the newspaper. Read the newspaper. Então são coisas que a gente faz todo dia. A maioria das pessoas não lê um jornal todo dia, né? Mas a gente lê coisas na internet, né? Nas redes sociais, né? Então seria read messages, por exemplo, né? A gente tem ó, get dressed, wake up, have lunch, study, brush teeth. São verbos que mostram rotinas, né, ações que a gente faz todos os dias. E quando a gente tem o ING, quer dizer que a ação está acontecendo agora. Olha lá, o exemplo. Take a shower. Né? A gente tem, ó, take a shower. Né? Ele está fazendo. Então a gente tem os exemplos aí, ó. I wake up, you wake up, he wakes up, she wakes up. O que acontece? Quando a gente tem a terceira pessoa do singular lá, ó, he, ele e she, ela a gente vai adicionar esse S. Então esse S não é plural aqui no caso, né? Indicando que eu estou falando da terceira pessoa do singular. Quem que são? Ele e ela. Né? Eu acordo, você acorda, ele acorda, ela acorda. Né? I wake up, you wake up, he wakes up, she wakes up. Então a gente já falou sobre isso, é o presente simples, simple present. Né? Nós falamos sobre isso anteriormente já. Mas é importante lembrar. I am waking up. Né? Então, isso é uma coisa que está acontecendo agora. Quando eu descrevo uma coisa que está acontecendo nesse momento, então eu vou ter esse verbo com o ing aqui, mais o verbo be, né? Aqui, ó. I am, you are, he is, she is. I am waking up, you are waking up, he is waking up, she is waking up. Então, a mudança aqui, no caso, é no verbo be, né? Não no outro verbo. E no outro verbo a gente vai ter o ing em todos eles de maneira igual. Aí, ó. I am, you are, he is. É a mudança que a gente tem para cada pessoa. I brush my teeth. You brush your teeth. He brushes his teeth. She brushes her teeth. Então a gente vai ter o quê? Esse ES aqui, né? Ele indica, no caso, a terceira pessoa do singular. Quando a gente tinha o S aqui, por quê? Porque são verbos que terminam com E ou então com uma consoante. Mas com verbos que terminam com sh, né? A gente vai ter isso aqui, ó. Sh, sa, né? Então a gente vai ter aqui, ó. He brushes his teeth. She brushes her teeth. Então a gente vai colocar o ES em vez de colocar somente o S. I am brushing my teeth. You are brushing your teeth. He is brushing his teeth. Então a gente vai ter o ing novamente aí
indicando que uma ação está acontecendo nesse momento. I read a newspaper, you read, he reads, she reads, né? Aqui não vai ter o S no final porque o newspaper, né, é o objeto aí, um substantivo, né, na verdade, né? Mas a gente vai ter no S aqui, né, para indicar que é a terceira pessoa do singular. I am reading, you are reading, he is reading, a mesma coisa aí, para indicar a present continuous, né? Então as regrinhas do simple present, né? A maioria dos casos na terceira pessoa, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o S aí, ó, né? Quando for terminar em consoante ou é. Quando terminar com sh, com sh, né? Vai colocar, faltou o ch aqui também, né? Aqui, ó, watches, né? Verbos terminados com y, a gente vai tirar o y quando tiver uma consoante e colocar IES, né? Mas quando for uma vogal anteriormente, a gente vai só colocar o S. Falou sobre essas regrinhas anteriormente. Mas são regras do simple present, né? Então, temos uma coisa que a gente viu, viu, né, novamente aí, que foi essas formas do verbo be aí, né? To be born, né? O que é o verbo to be born? Nascer, né? Nascer. Então, to be born, olha a ação que está acontecendo. Nascer. Was born, então eu estou indicando o passado, né? Was born, nasceu. Nós falamos sobre isso já anteriormente, mas eu quero relembrar com vocês. Ó. To be born, nascer. Was born, nasceu. E a gente viu então esse é um verbo, o verbo be, né? Ele é um verbo irregular. É um verbo ser ou estar. O to be é um verbo irregular, né? O verbo be. The baby was born yesterday. Então a gente tem, ó, yesterday, que é essa palavrinha que indica o passado, né? Ontem, né? The baby was born yesterday. Então o que a gente tem nessa frase aí? The baby was born yesterday. O bebê nasceu ontem. The baby was born yesterday. Join, né? Join now é um exemplo de website, né? Então, join é entrar, né? Se juntar, né? Bom, se juntar, join. E como é que eu me junto, né? I join, né? E se eu for falar isso no passado, né? Aqui, ó, when he was 18, né? Quando ele tinha 18, quando ele era 18, na verdade, né? Então, em inglês a gente fala que a gente é uma idade, na verdade, né? Então a gente tem aqui, ó, he was 18, ele era 18, quando ele tinha 18 anos de idade, em português a gente fala, né? Aí nós temos o quê? He joined the army. The army é o que aqui? Já viram roupas com essa palavrinha, né? É até comum, você vê roupa camuflada muito com essa palavra. O que é? É o exército, né? He joined the army when he was 18. Então ele se juntou ao exército quando ele tinha 18 anos de idade. He joined the army when he was 18. Então a gente tem um exemplo aí de o verbo regular, né? O que eu fiz com o verbo join? Eu simplesmente coloquei um ED aí, né? Esse ED aqui ele não existia, né? Mas para indicar que é uma coisa que aconteceu quando ele tinha 18 anos de idade, então eu vou ter o ED, né? Para indicar o passado. Então, com o verbo wake up, que a gente tem do exemplo, né? Que é acordar. O que acontece com ele? A gente vai transformar ele, né? Porque ele é um verbo irregular. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai memorizar, né? Com o tempo a gente vai aprendendo, vai memorizando, né? Tem listas de verbos irregulares na internet. Se vocês tiverem até curiosidade, procurem. Verbos irregulares, lista de verbos irregulares em inglês, por exemplo. Uma lista de verbos irregulares, ela vai mostrar um monte de verbos que eles mudam, né? Quando eles estão no passado. Aqui a gente tem o verbo wake up, né? Que é acordar. Então, wake up, acordar, e aí, no passado dele ele se torna o quê? Woke up. E olha só como é que ele não varia em todas as pessoas aí, ó. A gente tem, ó, I woke up at 6 o'clock,
né? Então eu acordei às 6, né? I woke up at 6 o'clock, é essa frase aqui. You woke up at 6 o'clock, né? Quem acordou às 6, nesse caso? Você. He woke up at 6 o'clock, né? Ele, que acordou às 6, né? No caso. She woke up at 6 o'clock. Então a gente tem que o verbo, na verdade, ele não vai variar, né, nessas pessoas aí. Mas ele tem uma modificação para indicar que ele está no passado. Woke up, né? Wake up vira woke up. Wake up, woke up. Brush teeth. Qual verbo que é esse? É o escovar os dentes, né? O que vocês acham que acontece com ele? Ele é um verbo, o quê? Regular ou irregular? Ele é um verbo regular. Como ele é um verbo regular, a gente vai colocar só o ED no final lá. Ó, brush teeth, brushed my teeth. Escovei meus dentes. You brushed your teeth. He brushed his teeth. She brushed her teeth. Né? Tem uma regrinha, eu não vou cobrar para vocês decorarem isso, claro, agora. Mas quando a gente tem esse SH aqui, ó. Né? Esse som faz que você tenha, assim, ó. O som dessa palavra, então, não vai ser brushed. Não, vai ser brushed. Brushed. Né? Esse aqui vai ser um som de T, tá? I brushed my teeth, you brushed your teeth, he brushed his teeth, she brushed her teeth. Então, não preciso decorar isso, memorizar isso agora, mas é importante saber que existem essas mudanças, né? Quando a gente tem esses sons, né? A gente vai ter o som de T, ao invés de D, né? Brushed. Tá? I read a newspaper. Então, olha só, o verbo aqui agora é read. Read. No presente seria read, ler, né? Mas como ele está no passado, ele é um verbo irregular. Então a gente vai mudar o quê? A pronúncia. Então isso aqui vira o quê? I read a newspaper. You read a newspaper. He read a newspaper. She read a newspaper. É engraçado, né? A palavra continua a mesma, só que a pronúncia muda. Então essa é uma palavra irregular, é um verbo irregular. Tá? A gente não vai ter ED no final. A gente vai só manter ele como é, mas mudar a pronúncia. Took a shower, had a shower, e o verbo é take a shower, né? Tomar uma ducha, tomar um banho. Olha lá como é que ele se tornou aqui no passado, ó. Took. Né? O passado de have, ter, né? Seria tomar uma ducha, ter uma ducha. Né? Ele se tornou aí, ó, have had a shower. Né? I had a shower, you had a shower, he had a shower, she had a shower. Né? Então essa é a forma do passado desse verbo. As regrinhas aí que a gente tem, ó, para os verbos regulares, né? Quais são as regras de soletrar eles, né? Spelling rules, né? As regras de escrita deles, né? A gente tem, ó, quando eles terminam em E, a gente vai só adicionar o D, né? Então, live, lived, né? Viver, viveu, stare, stared, né? Olhar, né? Encarar, encarou, né? Encarou. Então a gente tem, ó, ending in vowel plus y, a gente vai só colocar o ed, né? Quando a gente tem a vogal mais o y, então stay virou stayed, play, played, né? A gente termina com a consoante, né? Mais o y, o que a gente vai mudar aí? A gente vai colocar o i, a d, né? Try virou tried, né? Carry, carried, nod, nodded, rip, ripped. Qual que é a regrinha disso aqui? São palavras muito curtas, né? Então a gente vai dobrar a consoante, né? Quando a gente tem consoante, vogal e consoante. Aqui nós temos a mesma coisa, né? Mas o caso do stress é na segunda sílaba, né? Por exemplo, commit, o stress está no final, né? Aí a gente vai ter committed, né? Prefer, preferred. Na semana 2 do PEST nós temos aí, ó, né? Na primeira semana você vê uma carta que é um gênero textual em que foram relatadas ações no passado simples. Então, ações que aconteceram. Os exemplos que eu dei lá, né? Com ED no final, ou então o verbo que muda, o verbo irregular.
né? O passado simples é usado para falar sobre algo que aconteceu no passado em um momento determinado. Então, o bebê nasceu ontem, o exemplo que eu dei, né? The baby was born yesterday. As frases podem vir acompanhadas de palavras, yesterday, que é ontem, né? As palavras podem vir acompanhadas de palavras, expressões como algo, ago, desculpa, atrás, né? Last, último, né? Tipo last weekend, o último fim de semana, last year, o último ano, né? Ano passado, yesterday, ontem, etc. Os verbos no infinitivo, por exemplo, a gente tem stay, que é ficar, né? Como é que ele fica no passado? Stayed, né? To stay, stayed. To watch, watched, né? Tem um exemplo lá que fica com o som de t aqui no final, watched. Existem algumas palavras para os verbos regulares, algumas regras para os verbos regulares ao escrever o passado simples. As regras, se o verbo terminar em a gente vai acrescentar o d. He arrived yesterday, ele chegou ontem, né? Só colocamos o d aí, né? Para ficar esse d, só colocamos o d no verbo arrive, que é chegar. Se o verbo terminar em y com consoante, né? A gente troca o y por ied. Então, she tried, né? Try é o verbo que termina com y, mas a gente colocou aqui e ficou com ied, tried. She tried to read that book. Ela tentou ler aquele livro. Se o verbo terminar em consoante, mais vogal, mais consoante, com a última sílaba tônica, repete essa consoante final mais o ED. O exemplo aí, ó. I preferred the blue shoes. Né? Por quê? Porque o stress aqui, ó, prefer, né? Ele termina, o stress termina aqui, ó. As palavras não têm acento em inglês, mas elas têm a sílaba tônica, né? Prefer, né? For que é a sílaba tônica. Então a gente vai terminar aí com a repetição da última consoante. I prefer the blue shoes. Eu preferi os sapatos azuis. Vou preferir os sapatos azuis, né? Existem também exemplos irregulares que é necessário praticar e memorizar, podem ser vistos em uma lista de verbos regulares que o seu livro didático de inglês possui. Então, como eu falei com vocês, procurar na internet vocês encontram aí uma listagem também dos verbos regulares, né? Só procurar verbos regulares em inglês que vocês vão encontrar várias listas com isso. E eu recomendo pesquisar também, né? Para ter uma referência, né? Passado simples em inglês, né? Essas pesquisas ajudam também a fixar a ideia, o conceito, né, do passado simples, past simple, simple past. Então a gente tem infinitive verbs, a gente tem to learn, o verbo irregular dele é learned, né? To have, o verbo irregular, o passado irregular, had, né? To learn é aprender, learned, aprendeu. To have, ter, possuir, passado, teve, possuía, né? Activities, olha aí, complete as sequências de acordo com o que você leu sobre o passado simples. O passado alguma coisa é usado para falar sobre alguma coisa que aconteceu alguma coisa em um determinado alguma coisa. Vocês vão completar aí de acordo com o que vocês leram, né? De acordo com essas pesquisas que eu falei para vocês fazerem. Os verbos é necessário memorizar, né? Então, para os verbos, né, era melhor que tivesse um para aqui, né? Para os verbos alguma coisa, é necessário alguma coisa e memorizar. Se o verbo alguma coisa terminar em alguma coisa ou de alguma coisa, tá? Releia as regrinhas lá que a gente acabou de falar. E também faça as pesquisas, né? Na internet, como eu falei, isso, no site da Nova Escola, vocês devem encontrar. Né? E tem outros sites também que vão ter essa informação. Além do que eu falei lá no início. Né? Releia o texto da semana 1 e encontre o passado dos verbos abaixo. É necessário consultar a lista de verbos que o seu livro didático de inglês possui. Vocês vão voltar na carta, né? To stay é o verbo ficar, to start, começar, enjoy, gostar, curtir, né? To learn, aprender, to have, possuir, to spend, gastar, tá. Mas não eu não quero a tradução deles, né? Eu quero a forma deles do passado. Na carta, ela aparece, ela surge.
quais expressões que acompanham uma frase no passado simples, né? Então, quais expressões do passado que acompanham uma frase no passado simples? Vocês podem colocar mais outras aqui. São expressões o que indicam o passado, né? Assim como em português, né? A gente tem há 30 anos, né? 5 dias atrás, né? Lembra em português as pessoas falam há 10 anos atrás? Na verdade, isso é errado, né? O correto seria falar há 10 anos ou 10 anos atrás. Você não tem há 10 anos atrás. Né? Sabiam disso? A gente não fala há 10 anos atrás, a gente fala há 10 anos ou 10 anos atrás. Então, no português também existem marcas para indicar o passado. Né? Ontem, né? Semana passada, anteontem, em janeiro, no caso, por exemplo, em janeiro de 2020, né? Em 2019, né? Em 2014. Então, são marcas para indicar o passado, palavrinhas que a gente usa para indicar o passado. Em inglês elas existem também. Dá um exemplo de algumas delas, tá? Pelo menos 4 exemplos aqui, tá? De palavrinhas que indicam o passado. Existem muitas, mas muitas mesmo. Vocês não vão conseguir colocar todas, na verdade, mas pelo menos 4 exemplos aqui. For, em inglês, tá? Em inglês. For, relacione o verbo regular com a sua regra. Então, a gente tem stopped, parou, studied, estudou, loved, amou. Siga com a regra aqui, né? Letra A, em qual dessas regras, B, em qual delas, C, em qual delas. Bem tranquilo de fazer. 5. Seguindo o modelo da carta da semana 1, então, voltando novamente à carta lá da semana 1 do PET 7, escreva uma carta para um amigo ou amiga ou alguém da sua família descrevendo como foi um final de semana seu nesse período de pandemia. Um final de semana bem legal, que você fez várias coisas, né? O que você fez de interessante. Escreve nessa carta, né? Lembra de colocar a data, endereço, os cumprimentos e usar os verbos do passado, né? Você vai falar, né? Olá, tudo bem, como vai, né? Como tem passado, essas coisas que a gente escreve numa carta, né? Nesse gênero textual carta. Alguns versos você pode usar no seu texto, né? Played, watched, cooked, rode a bike, helped, cleaned. Então a gente tem address. O que é o address? É o endereço, tá? Date é a data. Vou colocar a data em inglês. Dear o quê? Querido ou querida, o quê? O nome da pessoa. E aqui no final, your name. O nome de quem? Seu nome. Vocês vão escrever uma cartinha parecida com a da semana anterior. É importante que seja em inglês. Não precisa ser 100% toda em inglês, não. Mas pelo menos algumas frases em inglês, tá? Não precisa ser tudo em inglês. Nesse momento não é necessário que vocês escrevam tudo na carta em inglês. Mas eu quero pelo menos algumas informações em inglês. Tá? Usem o dicionário para auxiliar a fazer. Olhem a carta, né? Se vocês olharem a carta, vocês podem tirar ideias dela também, né? Vamos dar uma olhadinha na carta lá. A gente falou sobre ela semana passada, né? Vocês assistiram o vídeo da semana passada, a gente falou sobre ela. Ó, como é que ela começa? Aqui, ó. Hello, how are you? Né? Começa cumprimentando, né? Falando sobre como eu estou, né? Falando por que eu estou escrevendo essa carta, né? No segundo parágrafo aqui, ó. Explicando o que eu estou fazendo, né? Nesse lockdown, as atividades que eu fiz, né? Como eu estou me divertindo e tal. Então, falando sobre um fim de semana passado, a gente, né, ou algum dos fins de semana, né, que você passou aí, terminando aqui, falando um pouco sobre a outra pessoa, né, e aí, como é que você está fazendo as coisas e tal, o que está acontecendo com você, e se despedindo finalmente, tá? Então, a carta de vocês bem tranquilo, bem simples de fazer, ok? See you next week. Bye bye.